Marcos capítulo 11, versículo 27. Parece que não me conhece, estamos casados há 41. Versículo 27 a 33. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Santo Deus e Pai, nós pedimos que o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração. Que o nosso coração seja como uma boa terra, que o Senhor produza nela aquilo que é destinado à Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos no estudo do Evangelho de Marcos, como vocês sabem. E estudando o Evangelho de Marcos, nós vemos hoje os líderes religiosos, os sacerdotes, aqueles que conheciam as profecias, porque ali estavam também os escribas. Vamos dizer que o sacerdote fosse meio folgado e não gostava de ler a Escritura. O escriba não tinha essa desculpa, porque ele era o copista. Ele copiava o Velho Testamento inteiro, letra por letra, palavra por palavra. Então ele conhecia muito bem tudo que ali estava. E eles sabiam que aquele evento, aquilo que tinha acontecido quando Jesus entrou no templo, era alguma coisa que estava nos profetas do Velho Testamento, anunciado por Deus. E então, inconformados com o que aconteceu, apesar de conhecerem o que estava escrito, eles começaram a questionar a autoridade de Jesus. Jesus tinha, como vocês se lembram do texto bíblico lido e da mensagem pregada alguns domingos atrás, ele tinha entrado no templo numa noite anterior. Ele viu que ali tudo estava preparado para um verdadeiro mercado no dia seguinte. E ele foi para casa. De manhã cedo ele veio, vai direto ao templo, e ele começa a expulsar os cambistas, derrubar as gaiolas de pombos e de animais que eles vendiam, e proibir que as pessoas usassem o templo como um caminho de atalho entre Jerusalém e a aldeia, os montes, porque era isso que as pessoas estavam fazendo. Tinham perdido todo o respeito pela casa de Deus. E isso incomodou os sacerdotes e os escribas. E eles começaram a lhe dizer: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu tal autoridade para fazer o que você fez? O que eles estavam perguntando era justamente por causa do que Jesus havia feito. Eles estavam totalmente incomodados. Esse era o problema deles. E então começaram a agredir Jesus com palavras. E se você imagina a situação, o fato é que Jesus os tinha tirado da sua zona de conforto. Eles estavam reinando como sacerdotes e líderes espirituais de Israel. Eles estavam muito confortáveis com tudo o que acontecia. E de repente vem Jesus e acaba com tudo aquilo que estava acontecendo. A fonte de lucro, a festa, que era uma coisa grandiosa, mas somente rituais religiosos, mas vazios da presença de Deus. E o problema deles era o problema de muitos hoje. As pessoas muitas vezes gostam de ir para as igrejas, são religiosos, não tanto para agradar a Deus, mas para acalmar a sua própria consciência culpada. Ou muitas
muitas vezes para cultuar a si mesmo, fortalecendo aquilo que acham, aquilo que sentem, aquilo que pensam, e não preocupados em vir à presença de Deus e ter um encontro com Ele, que quebrante o seu coração, que lhe dê uma nova visão da vida, uma visão daquele que criou, que sabe por que eu, você estamos aqui e qual o propósito dele para o nosso viver. E a religião institucionalizada de Israel, como muitas hoje, estão simplesmente assim, em todas as denominações. Por isso as igrejas que são igrejas locais têm de cuidar de si mesmas e ver como estamos nós andando com Deus. Estamos tão certos do que cremos que já não buscamos mais a presença de Deus, vamos simplesmente pelo que achamos, ou cremos que Deus faz coisa nova e Ele pode falar ao nosso coração. A realidade é que a multidão via a autoridade de Jesus, e com certeza os líderes religiosos viam também, mas o problema é que eles não estavam dispostos a obedecer. Uma coisa é você reconhecer que alguém tem autoridade, outra coisa é você se submeter à autoridade. Eles queriam, na verdade, não era agradar a Deus, eles queriam agradar a si mesmos. E queriam, indiretamente, que Deus os agradasse. Porque muitos vêm às igrejas buscando que Deus os agrade, não tanto preocupados com que vamos cantar, vamos falar com Deus, vamos adorar a Deus, vamos fazer uma oração que só exalta o nome de Deus, que diga palavras de amor, declaração de adoração e amor, mas orações que eu possa pedir. E o que eu vou pedir? O que Deus vai fazer comigo? O que Jesus fez, pondo a casa de Deus em ordem, os incomodou, e eles sentiram-se ofendidos. Porque sendo eles os líderes da religião, Jesus os chamou à responsabilidade. E eles queriam as coisas à sua maneira, não à maneira de Deus, embora conhecesse tudo o que a Bíblia dizia. Eles não conseguiam, na verdade, ver Deus agindo na pessoa de Jesus. E sabe por quê? Porque apesar de toda a religiosidade, eles não tinham comunhão com Deus. E não tendo comunhão com o Pai, não podiam ter com o Filho também. Por isso eles resistiam e não se submetiam a Jesus. Andando Jesus pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade tu fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? O problema não era a autoridade, o problema é que eles estavam incomodados porque Jesus mexeu naquilo que eles não queriam que mexesse. Eles estavam incomodados porque eles, estando ali tanto tempo, não viram. E chega Jesus e vê. Vocês se lembram que há 3 anos atrás desse evento, registra João, conforme nós vimos no Evangelho de João capítulo 2, que Jesus já havia entrado no templo. E ele diz: vocês não façam da casa do meu pai mercado, casa de vendas. Chega quase no fim do seu ministério e ele vê e ele fala: vocês fizeram, na verdade, isso aqui um covil de ladrões e salteadores. Então é como se eles tivessem, como diz o canadense, no back of their minds. Eles tinham lá, sabendo que qualquer hora aquele Jesus deveria entrar aqui. Ele está em Jerusalém de novo. Qualquer hora ele vai entrar e ele vai ver que as coisas não estão boas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar que autoridade ele tem, que seminário ele fez, onde está o diploma dele? Porque nós somos a elite religiosa, nós somos o clero religioso. Mas ele é um pregador andarilho, ele não tem nenhum templo dele, nenhuma sinagoga dele, ele vive pregando pelas casas, pelos caminhos, pelas ruas. Que autoridade ele tem? Eu imagino o que passava na cabeça daquela religião instituída. O problema é que, se alguém não aceita a autoridade, o problema não é da pessoa, não é de Jesus, é da pessoa. O problema não era de Jesus, eram eles que não aceitavam. E a Bíblia, se você a conhece, ela dá autoridade divina a Jesus. A ação de Jesus no templo estava prevista pelos profetas. Se você vai a Isaías capítulo 56, 7, a Bíblia diz:
a minha casa será chamada casa de oração. Isaías 56, 7. 600 anos antes do Senhor Jesus começar o seu ministério terreno, Isaías disse isso. E Jesus estava apenas cuidando do que Deus ordenou, para que buscassem a Deus e tivessem no templo um lugar de oração. Foi isso que ele disse: a casa de meu pai será chamada a casa de oração, e vocês fizeram dela covil de ladrões e salteadores. Isaías tinha dito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas os líderes religiosos se esqueceram disso. Casa de oração é o lugar onde você fala com Deus. Então era um lugar de encontro com Deus. E eles estavam fazendo um lugar de comércio, de tudo, menos encontro com Deus. E isso irritou a Jesus. Se você vai a Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2, você vê que Deus ordenou: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E as pessoas com todo aquele comércio estavam fazendo enorme barulho no templo, falavam alto, desfilavam cortando o caminho pelo templo, anunciando o preço de mercadorias, falavam de tudo, menos de Deus. Eles tinham um encontro gostoso uns com os outros, às vezes até irritante, porque custava às vezes mais do que devia, e judeu com dinheiro certamente era seguro, e a pessoa vinha e falava: mas estão explorando. E aí começava a bater boca, e quando deviam vir para aquele lugar, para a oração, não para outra coisa. E então Eclesiastes diz: guarda o teu pé, sejam poucas as tuas palavras. E Jesus estava cuidando do templo, para que todos fossem reverentes na casa de Deus, todos tivessem noção que aquele lugar era um lugar diferente de qualquer outro. Embora fosse de 4 paredes, mas eram 4 paredes diferentes de um clube, de um lugar de dança, de baile ou de mercado. Ali era um lugar de encontro com Deus. Portanto, os que iam para o templo para a adoração amaram o que Jesus fez. Se você ler o texto que nós já lemos, quando Jesus expulsou, você vê que o povo via a glória de Deus em Jesus. Mateus 7, 28 e 29 diz: a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os fariseus. João 7,46 diziam: nunca homem algum falou como este homem. Então o povo via que Jesus tinha autoridade, o povo aceitava que Jesus era o Filho de Deus, mas os desobedientes irritavam-se com Jesus, falavam mal de Jesus pelas costas, planejavam matá-lo, diz a Bíblia. E não só isso, chamaram Jesus e disseram: que autoridade você tem para pôr a casa de Deus em ordem? Porque o que Jesus fez foi isso, para fazer as coisas que você faz. E o que ele tinha feito? Ele trouxe a consciência que diz a Bíblia. Disseram: que autoridade tem você aqui para falar da Bíblia? Nós é que somos autoridade, você vem falar para nós o que está certo e o que está errado? Jesus somente falou o que estava escrito. Talvez você diga assim: mas pastor, será que foi mesmo assim? Será que era uma interpretação sua? Afinal de contas, se fosse hoje, 2000 anos mais tarde, quando as pessoas estão acostumadas a não respeitar a autoridade, quando as pessoas gostam que o mundo gire em torno delas, já crescem crianças mimadas e entram na sociedade querendo que tudo seja feito da sua maneira, será que não seria a sua ideia do hoje que você está pensando? Mas nos dias de Jesus, eu creio que não era assim. Quando eu era criança, eu lembro que a gente já respeitava o papai e a mamãe. Será que nos dias de Jesus, eu digo, não só 2000 anos mais tarde, mas 2000 anos antes, Moisés viveu 2000 anos antes de Jesus, e Moisés enfrentou de Israel as mesmas questões, as mesmas perguntas. Pessoas que não temiam a Deus no meio do povo de Israel, apesar de Deus tirar Israel do Egito, apesar de Deus abrir o mar vermelho, apesar de Deus fazer sair água da rocha, apesar de Deus mandar maná do céu, apesar de quando o povo falou: nós estamos enfastiados desse maná de Deus, Deus teve misericórdia e mandou codornizes
e eles escolheram, as pombas caíam, eles pegavam e tinham carne para comer, apesar de tudo que Deus fez. E Deus ter escolhido Moisés para guiar o povo no caminho do Senhor, e Moisés ter vivido para Deus e para Israel. Ainda assim, alguns não aceitavam a autoridade de Moisés. Se você abre a Bíblia em Êxodo 2,14 e em Número 16,13, você vai ler estas palavras. O povo dizia: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Depois de tudo que Deus te fez. É pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, e ainda tenhas autoridade sobre nós? Moisés enfrentou isso. O que nós vemos é que se a pessoa não está disposta a obedecer à autoridade, ela não vai obedecer a sua também. Isso acontece no mundo lá fora, acontece no local de trabalho, acontece com o adolescente na escola, acontece com a família em casa, acontece com a esposa e o marido, acontece com os filhos desobedientes para com os pais, e isso se reflete até na igreja, porque aonde nós vamos, nós refletimos aquilo que somos. Tem gente que pensa: eu estou passando por uma luta, se eu for para as Bahamas e ficar uns dias lá nas praias, você não vai passar. Vai nada, você leva junto com você. Aonde você vai, as minhocas da cabeça vão junto. Não tem jeito. Não é assim? E se você tem uma atitude insubordinada, você não vai obedecer. Foi isso que aconteceu. Veio o Filho de Deus. Jesus veio à terra. Ele entrou no templo. Malaquias 3:1 avisava isso. Se você vai ao profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, você vê que o que Jesus fez não foi novidade para Israel, muito menos para os sacerdotes, porque eles sabiam que um dia isso ia acontecer. Veja o que diz a Bíblia: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Quando fala do anjo, era João Batista preparando o caminho de Jesus. Anjo não é só como você pensa que tem asa. A palavra anjo quer dizer mensageiro ou enviado. Essa é a palavra traduzida, quer dizer o meu enviado ou o meu mensageiro. E está falando de João que ia à frente: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E João Batista diz: eu sou aquele, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E virá ao seu templo o Senhor. Aí virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. E eis que vem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, estava profetizado. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus conheciam essa profecia, mas decidiram ignorá-la. E assim outra profecia se cumpriu, que nós lemos em João 1:11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aqui vai deixando para nós pensarmos. E nós? Os religiosos, infelizmente, rejeitaram Jesus. O povo, porém, aceitou a autoridade de Jesus. Eram os religiosos que resistiam. E a pergunta deles era essa: com que autoridade você quer pôr a casa de Deus em ordem? Ninguém está reclamando. Todo mundo está contente desse jeito. Você veio incomodar, agora nós temos que pôr as coisas em ordem, vamos ter que mudar muita coisa aqui, que agora você abriu os olhos do povo. Até agora o povo ficava no que a gente manda. Mas você veio mostrar que a coisa não é assim, porque esse povo, sabe o que os sacerdotes disseram do povo uma vez? Essa geração maldita não conhece a lei. Era assim que eles viam o povo, porque nem todo o povo sabia ler. E então eles manipulavam o povo. E vem Jesus e mostra que a geração não é maldita, é abençoada por Deus, porque Ele pode mostrar a verdade. E eles ficaram irritados. E Pedro explica por que eles tinham essa atitude. 2 Pedro 2,10: eles seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. São atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito e insultam as autoridades. 2 Pedro 2,10 na versão atual, moderna.
Em palavras simples, Pedro está dizendo que obedecer à autoridade é uma característica do crente espiritual. Quem não é espiritual, eu digo, obedecer é do crente espiritual. Quem não é espiritual, resiste. Tem dificuldade, porque ele quer as coisas da sua maneira, e era isso que os líderes religiosos queriam. Eles queriam ser os líderes do povo, conhecer a Escritura, mas não guiar o povo na Escritura. Eles queriam ser vistos como quem sabia, mas não passava para o povo a verdade. Faziam a sua maneira, como o próprio Pedro já escreveu, faziam da religião um comércio, um meio de tirar do povo lucro. E não é para isso que Deus chama os ministros. Deus chama os ministros para servir. Ministro era uma palavra grega usada para o homem que ia no terceiro porão do navio, lá embaixo, remando. Eram os menores. Ministro quer dizer menor. No governo dos homens é diferente. O primeiro-ministro, né? O ministro das finanças. A gente pensa, esse cara é grande. Mas no conceito da palavra é menor. Ministro quer dizer menor. E o homem ficava no barco remando até morrer, acorrentado. Quando ele morria, tirava, jogava para o mar para o tubarão comer e punha um outro escravo no lugar. Jesus é o ministro, e ele disse: eu não vim para servir, mas não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Ele mesmo disse: vocês não são maior que o Senhor. Se o Senhor veio para servir, nós também. E aqueles líderes não compreendiam isso. Eles queriam ser servidos do povo e não servir do povo. E a atitude de Jesus incomodou. Por isso toda essa revolta contra Jesus. Questionavam a autoridade de Jesus, o desafiavam publicamente. Entretanto, Jesus não precisa justificar a sua autoridade. Ele nunca precisou. A pergunta dos sacerdotes, ele respondeu com outra pergunta. Se você estudou filosofia, você vai dizer, é a maiêutica socrática. Porque Sócrates fazia isso. Ele jogava perguntas. Quando a pessoa fazia uma pergunta, ele jogava uma outra pergunta para a pessoa ter que responder a pergunta. Mas isso não era a maiêutica socrática. Os rabinos de Israel, muito antes de Sócrates, desde o Velho Testamento, já tinham esse jogo de raciocínio para fazer a pessoa pensar. E Jesus fez. Ele falou: o batismo de João é de Deus ou dos homens? E se você vê o Evangelho de João, logo no capítulo 1, quando João começou batizando, os sacerdotes, os escribas disseram: com que autoridade você faz isso? Para João também. Então Jesus pergunta: vocês condenaram João, mas era de Deus ou dos homens? Eles sabiam, era de Deus, mas se a gente falar, nós vamos ter problema. Então, como eles não responderam a Jesus, Jesus também não respondeu a eles. E sabem por quê? Talvez vocês saibam, mas caso não pensaram nisso, a verdade é que, para quem teme a Deus, Jesus não precisa provar sua autoridade. Mas para quem não teme a Deus, não adianta provar, porque a pessoa já está disposta a não obedecer. Vou repetir. Para quem teme a Deus, Jesus não precisava provar a autoridade. O povo cria nele, normalmente. Mas para quem não tem o temor de Deus, mesmo que Jesus provasse a autoridade, eles não obedeceriam, porque o coração deles já estava inclinado à desobediência. Eram filhos da desobediência, como diz a Bíblia. Portanto, Jesus não iria gastar tempo explicando a quem não desejava aprender. Concluindo, Jesus tem toda a autoridade. Em Mateus 28, 18, ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, meus irmãos, cabe a mim e a vocês, a nós que temos esse livro sagrado, esse livro santo, estudar e escolher se vamos ficar com os sacerdotes, com os escribas, com os anciãos de Israel que duvidavam da autoridade de Jesus, ou com o povo humilde, mas o povo que obedecia a Deus. A palavra nos manda obedecer Jesus. Deus Pai nos manda obedecer Jesus. Tanto é que em Mateus 17:5 diz a palavra: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai.
Marcos 9,7 diz que desceu uma nuvem que os cobria com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Quem falou? Foi Deus. Deus interferiu do céu para dizer às multidões: este aqui é o meu filho. Ouviu. E Jesus explica por quê. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 21, 23 e 24, disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e lhe manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, diante disso, cabe a nós sermos crentes sábios e sinceros. Estudemos a Bíblia para conhecermos e obedecermos a palavra de Deus. E assim Deus poderá exercer sobre nós sua autoridade. Autoridade em minha vida, em minha família, na sua igreja, na igreja do Senhor. Lamentações 3:25, Lamentações de Jeremias, diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Depois de ouvir estas palavras, meu conselho é: vá para casa com esta mensagem de Deus na sua mente e no seu coração. Leve-a consigo durante esta semana. Examine os seus caminhos. Examine as suas palavras e atitudes. Qual a sua submissão a Deus? Qual a sua submissão às autoridades? Qual a submissão à palavra de Deus? Que eu e você jamais sejamos como os sacerdotes, os escribas e os anciãos de Israel. Eles queriam ser tropeço para Jesus. E nós jamais sejamos. Que nós sejamos como o povo que dizia: nunca, jamais um homem falou como Jesus de Nazaré. E o povo se maravilhava vendo o poder de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você e eu que andamos com Jesus, alguns estão começando a caminhada, outros já por muitos anos, mas eu creio que todos nós temos tido provas da autoridade de Deus na nossa vida. E quando nós deixamos Deus agir, como a nossa vida prospera e como tudo vai bem. É como um puzzle. É como um quebra-cabeça, que as peças se enquadram no lugar. Mas quando a gente não dá a Deus a autoridade sobre a nossa vida, quando a gente não se submete à palavra, quando a gente quer viver o nosso próprio caminho e não de Deus, as coisas começam a andar fora do lugar. As pedras não se encaixam, a vida fica confusa, a nosso coração fica vazio e triste. Por isso Noemi pediu para mudar o hino. Se você ler no boletim, o hino que eu tinha escolhido era o outro. O Wagner tinha dito: pastor, esse hino é bom, vamos lá. Chegou de manhã, o Manuel vai lá no escritório para lá e falar: irmão, me pediu para trocar o hino. Pois ela pediu, ela vai eleger, não sou eu não sei eleger mesmo, é melhor deixar com quem sabe, né? Isso lá na minha terra, cada macaco no seu galho, né? Eu não vou fazer o que não é minha área. E depois eu vi: sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Sou feliz com Jesus. Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida? Há alguma coisa que Deus pode fazer? Entrega ao Senhor. Não queira fazer o que só Deus pode. Viva na dependência, descansa nele, e Ele tudo faz. Admiro, por favor, venha cantar aquela música que eu pedi para você, a música especial.